As atividades, como nós comentamos, podem ser de 3 tipos. Nós ajustamos isso na unidade 1, comentamos isso agora na unidade 3 e vamos comentar sobre isso na unidade 4. Elas podem ser do tipo duração fixa, unidade fixa e trabalho fixo. Na duração fixa, o prazo dado para a atividade é constante, independente da quantidade de recursos que você venha a colocar para desenvolver o trabalho dessa atividade. Na unidade fixa, o número de recursos alocados, os recursos que forem disponibilizados para a sua realização, ele não variará, mesmo que o prazo varie, ou mesmo que a quantidade de trabalho ou esforço varie. E o trabalho fixo é uma característica quando você possui um esforço conhecido para a produção da atividade. Se o esforço é conhecido, a quantidade de horas de trabalho é conhecida, se você colocar mais recursos para desenvolver, o tempo de realização provavelmente será menor. Mas se você retirar recursos, o tempo de realização será maior. Isso vai ser abordado novamente na unidade 4, mas é possível demonstrar aqui como é que isso funciona em função da classificação das atividades. Para isso, eu vou criar um projeto novo. Formatar todos os estilos para que fique num tamanho bem grande. E vou chamar a atenção de que nós temos uma atividade 1, atividade 2, atividade 3. Como nós criamos todas elas do tipo Fixed Duration, elas nasceram todas como Fixed Duration. A duração, o trabalho e o recurso. A duração, o trabalho, a quantidade de esforço necessário e o recurso. O trabalho é igual a quantidade de recursos vezes horas de trabalho. Então, se nós colocássemos aqui trabalho fixo e nós disséssemos que essa atividade demanda 80 horas de trabalho, seria o equivalente a dizer que seriam 80 horas de uma pessoa. Então, se eu colocar uma pessoa, isso é uma ilustração, não é bem assim que funciona, mas é uma maneira de entender que uma pessoa levaria 10 dias. No nosso caso, se o dia tem 8 horas, levaria 80 horas. Eu posso vir em Tools Options e pedir para que apresente a duração em horas. Vamos ver. Se eu colocar aqui 160, eu vou ter que colocar, vou colocar aqui em horas. 10 dias dão 80 horas. Pronto. Se eu colocar 2 pessoas, sabendo que o trabalho é fixo, o tempo deve cair para metade. O trabalho é fixo.
Então, 2 pessoas em 40 horas resultam em 80 horas de trabalho. Como isso pode ser entendido? Simples. Isso é uma atividade que faz 10 metros quadrados de piso. Uma atividade que faz 10 metros quadrados de piso, onde cada metro quadrado leva 8 horas. Se isso é verdade e são 10 metros quadrados, 8 vezes 10 dá 80 horas para dar cabo de um piso de 10 metros quadrados. Se fossem 100 metros quadrados de piso, não seriam 80 horas. Seriam 10 vezes 8, 100 vezes 8, 800 horas. Se eu colocar 2 pessoas, eu vou gastar 50 dias, que em horas seria o equivalente num dia de 8 horas a 400 horas. Se eu quiser saber, eu preciso terminar isso em 12 dias. Quantas pessoas seriam necessárias? 9 pessoas. O trabalho fixo permite que a ferramenta, dada uma quantidade de pessoas, calcule o tempo necessário. Dado um tempo necessário ou desejado, calcule a quantidade de pessoas. Se eu quiser fazer esse piso em um dia, de 10 metros quadrados, eu vou precisar de 10 pessoas. Claro que há um limite para tudo, nós estamos apenas mostrando o exemplo matemático do Fixed Work. Por outro lado, na duração fixa, não me importa quanto tempo leva para fazer o quê. Eu digo que eu tenho uma duração de 80 horas. Se eu colocar uma pessoa, vamos gastar 80 horas. Se eu colocar 10 pessoas, vamos gastar 800 horas. Gastar 800 horas de trabalho. Mas o tempo será o mesmo, 10 dias. Se por acaso, com essas 10 pessoas, eu precisar ficar mais 2 dias, o meu esforço, o meu custo, a minha proposta de trabalho aumenta. Então, nesse caso, o que é fixo aqui é a duração. Se fosse uma atividade de supervisão, nós colocaríamos como unidade fixa. O que é unidade fixa? Eu vou colocar uma pessoa, e somente uma pessoa, tomando conta do trabalho. Se durar 10 dias, serão 80 horas de trabalho. Se a supervisão tiver que ser realizada em 20 dias, serão 160 horas. O que é fixo, então? É o recurso que eu aloquei, é fixo 1. Se eu reduzir o trabalho, eu reduzo o prazo. Isso tem características de atividades administrativas, onde eu mantenho uma equipe e, em função do prazo, eu descubro quanto vai me custar em esforço ou em dinheiro. Atividades que são licença
documentos possuem um prazo fixo e, se eu uso uma pessoa, vai me custar um esforço fixo. Eu mantenho o prazo fixo. Se precisar de um esforço maior, haverá uma necessidade de mais recursos, mantido o prazo. Então, os três tipos de atividades ficam, a princípio, demonstrados aqui, aonde nós temos atividades de produção, atividades ligadas à produção, porém com tempo e período de realização fixo, e atividades administrativas, onde nós temos um contingente de apoio fixo. Uma das variáveis fixadas faz com que as outras se ajustem para atingir o equilíbrio da equação. Então, poderíamos até colocar aqui, a título de exemplo, que o trabalho é igual à duração vezes o recurso. Esse vezes esse dá esse, sendo que algumas vezes fixamos ou um ou outro.